Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Está começando a partir de agora o Tele Brasil Notícias, o nosso resumo semanal das boas notícias para você. E realmente começamos com boas notícias. O apoio comercial do Bar do Plínio na Casa Verde, qual agradecemos ao Ramiro, começa a partir de agora a fazer parte do quadro comercial do Tele Brasil Notícias. Também eu quero agradecer desde já ao Palhão, que tem participado ativamente aqui em nos dar o apoio desde o início do Tele Brasil Notícias, através do Guimarães. Eu queria também lembrar que você entre em contato conosco através do Facebook, que é facebook.com/Tele Brasil Notícias. Também você encontra nosso programa tanto aqui no site da TV Cinec, como também dentro do YouTube, onde nós temos lá o Tele Brasil Notícias. E mais ainda, você quer ter um contato direto conosco? Nós temos o e-mail que é telebrasilnoticias@gmail.com. Aqueles que desejarem também poderão entrar em contato conosco pelo telefone 11 94564 4237. E vamos agora iniciar a nossa programação com os principais acontecimentos da semana anterior que vamos apresentar para você. Afastada a hipótese de um novo AI-5. Divulgado nomes dos jogadores dos amistosos da seleção brasileira. Entra em vigor reembolso ao SUS por parte do agressor de violência doméstica. Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz entrega medalhas em São Paulo. Aprovado o projeto do ensino domiciliar em São Paulo. E veja também: Polícia em ação. Tudo isso e muito mais em 1 minuto para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio. Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Pois é, no último dia 7 de novembro foi o dia do radialista. E nós queremos aproveitar o Tele Brasil Notícias para cumprimentar você que é radialista. Eu sou de um tempo bem antigo, né? Meu número é 4.000 e pouco. Então, parabéns a você que sobrevive realmente do rádio, como um radialista, ou mesmo da televisão como radialista. Vamos chamar agora aos assuntos que nós estaremos abordando. O principal dele envolve uma polêmica na própria presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro afastou a completa hipótese de novamente termos aí um AI-5. Para quem conviveu na época do AI-5, em 1976, através do presidente Carrastazul Médici, eu lembro que foi feito um decreto. A partir de agora, o AI-5 está valendo para todo o Brasil. Foi o que foi anunciado naquela época. Mas o que aconteceu nesse caso? Por que o presidente Jair Bolsonaro escorreu sobre essa informação? Esse assunto, ele realmente veio à tona após uma manifestação do próprio filho dele, do deputado federal Eduardo Bolsonaro,
Nas palavras do presidente, ele resumiu a seguinte informação: quem quer que seja que fale nisso está sonhando. Essas foram as palavras do presidente. Fecha aspas. E a Associação Brasileira dos Juízes Federais aqui no Brasil, inclusive mostraram em nota repúdio a esta afirmação, ou repúdio. Vamos à matéria. A declaração de Eduardo Bolsonaro foi feita durante um programa de entrevistas. Ao falar sobre os protestos que estão ocorrendo no Chile e no Equador, o deputado disse que, abre aspas, se a esquerda radicalizar desse jeito no Brasil, o governo poderá responder com um novo AI-5, fecha aspas. O ato institucional número 5 foi um decreto editado em 1968 e é considerado o início do período mais duro do regime militar. Com o AI-5, o presidente Costa e Silva concedeu a si próprio poderes para fechar o Congresso Nacional, suspender direitos políticos de adversários, promover censura à imprensa e aos artistas, dentre outras prerrogativas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, publicou nota sobre a manifestação de Eduardo Bolsonaro. Maia afirmou que, abre aspas, o Brasil é uma democracia, fecha aspas. E ainda que as declarações do deputado, abre aspas, são repugnantes do ponto de vista democrático e têm de ser repelidas com toda a indignação possível pelas instituições brasileiras, fecha aspas. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também se manifestou através de nota. Ele disse ser, abre aspas, lamentável que um agente político eleito com o voto popular, instrumento fundamental do Estado Democrático de Direito, possa insinuar contra a ferramenta que lhe outorgou o próprio mandato, fecha aspas. No começo da noite, em entrevista para a TV Bandeirantes, o deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu desculpas a quem tenha entendido que ele está estudando o retorno do AI-5. E eu não fico nem um pouco constrangido de pedir desculpa a qualquer tipo de pessoa que tenha se sentido ofendida ou imaginado o retorno do AI-5. Esse não é o ponto que nós vivemos hoje, no contexto atual do Brasil. Tele Brasil Notícias. Quero lembrar que o Tele Brasil Notícias é feito com a participação também dos empresários. E eu costumo fazer algumas visitas aí. Então quero agradecer também ao Sérgio, da Tati Gestão de Condomínios e Cobrança, que nos atendeu. Ele que, inclusive, tem interesse em estar participando aqui da nossa programação. Muito obrigado. E as minhas recomendações a ele e a esposa dele também. Começando agora a parte de noticioso novamente, voltando ao destaque, vamos falar um pouquinho de economia, para aquelas pessoas que estão desempregadas, mas também para os empresários empreendedores que querem mudar a circunstância para que possam contratar funcionários e até expandir os seus negócios. Então, a esse assunto, o Ministério da Economia lançou em São Paulo um programa para estimular o emprego e também os empresários a que realizem a contratação dos empregados. O Ministério da Economia, juntamente com o Sebrae, lançou no dia 31 de outubro, aqui na capital paulista, o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade. Isso mesmo, cujo objetivo é levantar justamente as reivindicações dos empresários e gestores públicos do Estado e do município para que possam estar identificando os obstáculos dos empreendedores no Brasil. Um encontro para identificar os problemas que barram o desenvolvimento do país. A Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia se reuniu com empresários e prefeitos paulistas para conhecer os obstáculos para a competitividade no estado de São Paulo. Por meio desse contato direto, o Ministério da Economia pretende criar políticas públicas para incentivar o empreendedorismo, a geração de empregos e o desenvolvimento do país. Temos um plano de ação muito completo no governo federal e que inclui a parceria dos estados e municípios para que eles também revejam suas leis orgânicas e assim por diante, para fazer com que fazer negócio no Brasil, abrir uma empresa, crescer sua empresa, volte a ser algo que vale a pena. Porque é só assim que nós vamos ter um crescimento sustentável no Brasil,
com geração de empregos. O evento conta com a parceria do Sebrae. Uma pesquisa da entidade mostrou que as micro e pequenas empresas são responsáveis por metade dos empregos do Estado e por 38% da massa salarial. Para o presidente nacional do Sebrae, algumas medidas do governo podem ajudar os microempresários a investirem mais em seus próprios negócios. Essa medida provisória da desburocratização, ela, ao ir fazendo efeito, a gente vai perceber o quanto a burocracia fazia mal e faz mal à micro e pequena empresa. Esse é o grande entrave. Mais de 60% dos micro e pequenos empresários apontam a burocracia. Uma cartilha destinada aos prefeitos e gestores municipais apresenta alguns instrumentos que podem melhorar o ambiente de negócios e aumentar o emprego e a produtividade nas cidades brasileiras. José Luiz, prefeito de Batatais, cidade de 63 mil habitantes localizada a 350 quilômetros da capital, já pensa em implantar algumas mudanças. Nós temos um distrito novo que está sendo implementado na cidade, com 144 lotes de 1.000 metros quadrados, com inscrição já até o momento de 80 empresas, micro e pequenas empresas, na questão da fundição, do inox e outras atividades empresariais. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, sempre com novidades e informações para você. A nossa programação ela acontece para você aqui diariamente nas terça-feiras às 17 horas e na sexta-feira às 13 horas. Vamos falar um pouquinho agora também sobre celulares. Você tem um celular? Ah, mas o meu celular está muito velhinho, eu quero trocar por outro. Veja só, Recalchutagem ou startup refabrica celulares. É o que está acontecendo aqui em São Paulo. Uma startup está refabricando celulares para atender ao consumidor. Inclusive, quem quer trocar e não tem muito dinheiro, acaba tendo uma compensação por comprar os lançamentos. Os telefones passam por uma série de recalchutagens, inclusive. 6 meses atrás, Maria Thalia resolveu trocar de celular. Mas em vez de comprar um novo, optou por um aparelho refabricado, o que trouxe uma boa economia. Uns 400, 500 reais. Não tem diferença, na verdade. A caixinha, ela vem personalizada, vem fone, vem carregador, não deixa nada a desejar. Essa startup em São Paulo faz o processo de reaproveitamento de aparelhos. Primeiro, os celulares usados passam por uma série de testes. Em seguida, os softwares são atualizados. Se houver peças com problemas, elas são trocadas e, por fim, os aparelhos são higienizados. O processo é rápido, dura apenas 1 hora, 2 se precisar trocar a tela. O resultado é um aparelho similar ao recém-saído de fábrica. E acabou até impulsionando esse mercado, né? Acabou evoluindo bastante, foi a questão da retração da venda dos novos. Então acabou até cada vez mais os modelos mudam e isso as pessoas não conseguem acompanhar. Os aparelhos saem em média 30% mais baratos do que um novo e ainda dá para abater parte do preço entregando um celular usado. Optar por um celular refabricado no lugar de um novo, além de ser mais barato, também é mais sustentável. Hoje o Brasil produz cerca de 1.500 toneladas de lixo eletrônico todo ano. E se esse material for descartado no lixo comum, ele libera substâncias tóxicas ao meio ambiente. Esse especialista em tecnologia explica que é mais vantajoso e seguro adquirir um celular refabricado do que comprar um usado direto do proprietário. Mas mesmo assim é bom ficar atento a 3 itens. O principal ponto de atenção é para a tela, para a saúde da bateria. Alguns aparelhos mostram a saúde da bateria no software e na câmera, porque são esses 3 pontos principais que podem requerer substituição e especialmente a tela tem um alto custo de substituição. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora de esporte, a alegria do torcedor brasileiro, isso mesmo. E Tite faz a convocação da seleção brasileira. Inclusive, saiu aí a convocação para os últimos jogos que acontecem agora no final de ano de 2019. E segundo o próprio Tite,
o Brasil fica sem o Neymar nos próximos 2 jogos amistosos que deverão acontecer. A lista dos convocados foi anunciada hoje de manhã pelo técnico Tite, na sede da CBF no Rio de Janeiro. Desta vez, o treinador preferiu não chamar os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Quando tu chega num momento decisivo da competição, tu tem toda uma campanha construída e quando tu vai jogar os teus 5, 8, 10 jogos finais, há uma pressão psicológica muito forte. E aí já estão definidos mais ou menos os seus posicionamentos, o que tu briga, por onde tu briga. Se ela é de uma forma anterior, ela não tem essa pressão psicológica anterior. Também ficou de fora da lista o craque Neymar, do PSG, que ainda está se recuperando da contusão que ele sofreu no amistoso contra a Nigéria, no dia 13 deste mês, em Singapura. As informações que nós tivemos tanto do PSG, do seu médico, do chefe de departamento médico, Dr. Badô, como também do seu staff, que é o seu fisioterapeuta, o seu preparador físico, Ricardo Rafael, é que a programação de reabilitação dele vai até o dia 10 de novembro, que é a data da nossa apresentação. Então, até essa data, ele não treinaria com grupo ainda, ele estaria fazendo a sua reabilitação física e fisioterápica. Entre os chamados estão os goleiros Alisson, do Liverpool, que está de volta à seleção após a Copa América, Ederson, do Manchester City, e Daniel Fusato, da Roma. Os laterais são Danilo, do Manchester City, Emerson, do Betis, Alexandro, da Juventus e Renan Lodge, do Atlético de Madrid. Os zagueiros, Thiago Silva e Marquinhos, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid e Felipe, do Atlético de Madrid. Os volantes são Casimiro, do Real Madrid, Arthur, do Barcelona e Fabinho, do Liverpool. Os meias, Douglas Luiz, do Aston Villa, Felipe Coutinho, do Bayern de Munique e Lucas Paquetá, do Milan. E os atacantes, David Neres, do Ajax, Roberto Firmino, do Liverpool, Richarlison, do Everton, William, do Chelsea, Rodrigo, do Real Madrid e Gabriel Jesus, do Manchester City. A apresentação dos jogadores está marcada para o dia 10 de novembro. 5 dias depois, o Brasil enfrenta a Argentina, em Riad, na Arábia Saudita, e no dia 19, a Coreia do Sul, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Estes vão ser os 2 últimos amistosos da seleção antes das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, que começam em março do próximo ano. Tele Brasil Notícias. Daqui a pouquinho, nós voltamos com muito mais informações para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Você sabia que o Bar do Plínio, o original, está na Casa Verde? Aqui é o tradicional e premiado Bar do Plínio, o original, onde você encontra os mais saborosos peixes, tanto de água doce como do mar. Exemplo, temos tilápia, aruanã, pintado, bandejo, linguado, meca, dourado do rio e dourado do mar e o nosso famoso jato tucunaré. Muitas mais opções. E não se esqueça, todas as quartas e sábados, aquela suculenta feijoada acompanhando o joelho de porco. Venha nos visitar e saborear as delícias que o Bar do Plínio tem para você e sua família. Sem contar as cachaças de todos os estados brasileiros. Só aqui no Bar do Plínio original. Rua Bernardino Franganiello, 458, Casa Verde. Telefone 38 57 09 99. Bar do Plínio, o original e premiado. É só aqui na Casa Verde. Lembrando para você que você está no Tele Brasil Notícias, que tem sempre informações dos acontecimentos e a participação também de sua opinião. Eu quero registrar aqui que
eu peguei um ônibus recentemente aqui em São Paulo, e os ônibus aqui em São Paulo, além de custarem R$ 4,60, eles têm aquele sistema de ar-condicionado. Um passageiro sentou do meu lado e falou: o senhor não é aquele jornalista, repórter? Eu falei: sou. E ele pediu para mim citar uma coisa que realmente é bastante preocupante. Os ônibus, eles possuem o ar-condicionado que são instalado ali, né? E ele perguntou: de que forma é feita a limpeza desse ar-condicionado? Porque eles são usados por grande fluxo de pessoas nos grandes centros, né? E está sujeito aí a pegar bactérias e etc. Também é a nossa pergunta, né? O que é feito para que não haja justamente contaminação de gripe e outros itens, devido aos veículos que transportam passageiros possuírem hoje o sistema de ar-condicionado interno? Fica aí registrado a opinião do nosso participante do Tele Brasil Notícias. Tele Brasil Notícias. Inclusive, continuando as informações jornalísticas, São Paulo acabou de receber o 4º Fórum de Mídia do BRICS. E esse acontecimento se deu aqui em São Paulo, que é um fórum que reuniu aí aproximadamente 15 meios de comunicações diferentes, né? Envolvendo 5 países que compõem o BRICS. São Brasil, Rússia, Índia, China e a própria África do Sul. Ali foi um local para compartilhamento de conteúdo para que haja uma aproximação desses povos. Este foi o tema do encontro. Um dos grupos que participa do encontro é a TV BRICS, criada na Rússia. Hoje ela funciona por 2 horas diárias, mas a expectativa é de ter um canal próprio, com 24 horas de programação e conteúdo exclusivo dos países membros. A ideia é ter um leque vasto de parceiros da mídia aqui no Brasil, tanto agências de notícias como canais, com programas de entretenimento, cultura, esporte, gastronomia, né? O fórum busca uma maior integração entre os países que fazem parte dos BRICS e, para isso, os meios de comunicação têm papel fundamental. O presidente executivo do fórum disse na entrevista à TV Brasil que a cooperação prevê intercâmbio de profissionais e o compartilhamento de conteúdo entre as mídias dos países membros. Os 5 países que compõem os BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Juntos têm 3 bilhões de habitantes, quase a metade da população mundial. Integrar todas essas pessoas é um grande desafio, principalmente pela distância e pela língua. Isso vai promover os negócios, no fim das contas, e vai ter um viés econômico para o bem de cada um dos países dos BRICS. Tele Brasil Notícias. Eu quero lembrar, inclusive, que você participa aqui conosco através do facebook.com Tele Brasil Notícias, ou mesmo através das suas informações no nosso e-mail, que é telebrasilnoticias@gmail.com. Vamos falar um pouquinho agora aqui de São Paulo e de outras capitais, onde ocorreu uma grande operação contra pirataria digital. Isso aconteceu em 12 estados brasileiros. Essa operação, inclusive, foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública contra a pirataria digital. E foi deflagrada em, como eu disse, 12 estados na última sexta-feira, dia 1º/11, e foi chamada de Operação 404. O objetivo é combater os crimes praticados contra a propriedade intelectual. Aqueles sites na internet que às vezes você acessa e aparece essa mensagem, erro 404. O que acontece quando a página já foi retirada do ar é justamente esta informação que está presente. E esse código foi o nome dado à operação de combate a essa pirataria. Inclusive, mais de 130 sites e 100 aplicativos que oferecem filmes e séries de forma pirata foram retirados do ar.
A famosa gatonete acabou se tornando um hábito de muitos brasileiros. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 20 milhões de lares brasileiros têm hoje acesso a esse tipo de serviço pirata. Por isso, o governo fechou o cerco contra essa prática e deflagrou nesta sexta-feira a Operação 404 para combater crimes contra a propriedade intelectual, que prevê penas de 2 a 4 anos de prisão para quem fornecer esse tipo de serviço. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em 12 estados da federação e os estados solicitaram a derrubada de 210 sites e 100 aplicativos de conteúdo, de streaming ilegal de conteúdo. Além de danos aos consumidores que podem ter seus dados roubados, essa prática ilícita gera um prejuízo de 9 bilhões de reais por ano à economia do país. É crime e, segundo, tem que ter alguns cuidados e ter cuidado com o barato que sai caro. A estimativa de possibilidade de perda de 150 mil postos de trabalho nas indústrias de TV por assinatura, fora a perda de receita para as empresas. Essa operação é o ápice desse 1 ano e meio de trabalho em que a fiscalização vem se dedicando ao combate à pirataria e fruto principalmente da integração de esforços entre todos os envolvidos. Tele Brasil Notícias. E o Ministério da Saúde lança uma nova campanha para o uso do preservativo. Uma nova campanha, então, foi trazida à atenção da população e, inclusive, é um alerta especial a você que é jovem. Isso mesmo, a juventude. Sobre a importância do preservativos para acabar com isso, evitando as infecções que são sexualmente transmissíveis. Essas doenças aumentam em até 18 vezes as chances de infecções pelo vírus HIV. Com o slogan "Sem camisinha você assume o risco", a nova campanha tem o objetivo de conscientizar jovens sobre a importância do uso do preservativo para prevenir infecções sexualmente transmissíveis, como herpes genital, sífilis e HIV. São filmes, cartazes e depoimentos que buscam despertar a curiosidade sobre a consequência dessas infecções. Mais importante do que pesquisar é botar em prática. O desafio que foi colocado para as agências é como é que a gente faz com que esta informação, que a maioria já tem, maioria já se apropriou dela, como é que ela se torna em ação. Então você tem que colocar a consequência do não uso. Segundo o Ministério da Saúde, o termo infecções sexualmente transmissíveis substituiu a expressão doenças sexualmente transmissíveis, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. As ISTs são causadas por mais de 30 vírus e bactérias. O atendimento e o tratamento das pessoas com estas doenças são ofertados de forma gratuita no Sistema Único de Saúde. A maioria dos testes são feitos, inclusive, de forma instantânea, em menos de 30 minutos, como o teste rápido de HIV e sífilis. Tele Brasil Notícias. E vamos agora falar também um pouquinho de esporte novamente. Futevôlei movimenta a capital carioca do país no último final de semana. Exatamente, ele movimentou a capital. Futevôlei é um dos esportes mais populares das praias do Rio de Janeiro. E, inclusive, movimentou ali com uma semana com intensas atividades. Domínio de bola, passes precisos, trabalho em equipe e partidas disputadas ponto a ponto. Este esporte 100% brasileiro nasceu na década de 1960 nas praias do Rio de Janeiro. Mas este campeonato aqui no Planalto Central promete consolidar Brasília como referência da modalidade.
O Circuito Praia do Cerrado deste ano reuniu cerca de 200 atletas de todo o país. Além de difundir e promover esse esporte, o evento também busca revelar novos talentos para competir em alto nível nos cenários nacional e internacional. Eu vim do vôlei, né? E aí eu comecei a ver um crescimento muito grande no futevôlei. Aí eu comecei a assistir e eu fiquei interessada pelo esporte e pelo crescimento dele. Lá em Goiânia a gente tem muitas arenas. Então o crescimento foi realmente gigantesco. A gente faz a categoria iniciante para a galera que está começando a praticar, incentivando, fomentando o esporte. A categoria intermediária, que é a pessoa que já avançou mais, e os profissionais. Todas as categorias têm premiação. Em especial, o nosso evento tem uma coisa muito interessante. A premiação da categoria profissional masculina e feminina são todas iguais. Nesta competição, atletas iniciantes e intermediários jogam nas mesmas arenas que os profissionais, como uma forma de incentivar quem está começando no esporte. Na categoria masculina, quem chamou a atenção do público foi este menino de apenas 10 anos. Atleta do futevôlei desde os 4, Davi mostrou que tem talento para ser um grande jogador. Pretendo ser jogador de futevôlei, ser educador físico. Tele Brasil Notícias. E veja, a seguir, Black Friday acontece no dia 29 de novembro. E mais, candidata poderá ser nomeada em vaga não preenchida por pessoa com deficiência. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio. Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Estamos de volta e eu quero agradecer aí a toda a equipe do 10 Emergência, inclusive a doutora Maria Luísa Carneiro e o Daniel Pardal, por ter nos atendido na visita que fizemos àquele local e através também dos contatos telefônicos. Nós vamos falar um pouquinho agora do dia 29 de novembro, que acontece o Black Friday. E, inclusive, é um momento de grande compras aí para a população em geral, né? Você que tem aquele dinheirinho reservado, vai aproveitar aí os descontos que serão oferecidos. Mas antes até de tratarmos dessa matéria exclusivamente, eu quero lembrar que o atendimento ao cliente é uma coisa muito importante, né? Não importa se é no comércio, se é nas entidades públicas ou federais. Eu tive uma experiência essa semana, que eu fui ali à Biblioteca Nacional, e a forma de atendimento da pessoa é assim: o que você veio fazer aqui? Está escrito aqui na parede e você que se vire com as informações. E veja, não é uma forma de atender bem as pessoas, né? A gente tem que mudar esse comportamento, porque é justamente no intercâmbio de informações que saem bons resultados. Eu estou falando de um exemplo que aconteceu comigo, mas você no comércio também, né? Às vezes você acaba desistindo de uma compra em função do mau atendimento. Agora, voltando à questão do Black Friday, que está marcado agora para o dia 29 deste mês, é uma data que muitos consumidores aguardam com muita ansiedade. Inclusive, os especialistas alertam que para garantir um bom negócio, a dica é que você planeje as suas compras. Para ser boa mesmo, tem que ter desconto de verdade. Essa é a exigência do consumidor para ir às compras na Black Friday. Agora, tem que ficar de olho para não cair em armadilha. Eu estou sempre vendo o preço das coisas nas lojas.
Então, o exemplo de um paletó. Eu sei que o paletó custa lá R$1.000. Aí se eu chego nessa mesma loja, numa promoção do Dia dos Pais, por exemplo, uma Black Friday, o cara fala, não, de 1.500 para 1.200. Fala, pô, tá me roubando 200, porque esse paletó estava 1.000 na semana anterior. Então, como eu tenho mais ou menos o preço na minha cabeça, não me passa a perna, não. A dica é planejar a compra. Esse é o primeiro passo para garantir um bom negócio. Esse momento pode ser muito bom, essa oportunidade de comprar produtos mais baratos. Mas é importante que a pessoa pare e pense no seu orçamento, nas suas despesas ali na ponta do lápis. Para quem ainda não está de olho em um produto específico, mas se sentir tentado a aproveitar a Black Friday, aí o cuidado deve ser redobrado. Sem preparo, sem planejamento, pode até ser uma boa oportunidade, mas ela pode perder dinheiro porque ela não se preparou, ela vai ter que pegar um empréstimo para isso. Nos shoppings, algumas lojas já estão com descontos e na internet as promoções estão a todo vapor. A expectativa do comércio eletrônico é faturar quase 3,5 bilhões de reais, um crescimento de quase 18% em relação ao ano passado. Mas nem todas as vendas acabam bem. Mais de 97 mil pessoas reclamaram da Black Friday no ano passado. O atraso na entrega é a principal queixa. Mas tem também a propaganda enganosa, a dificuldade para estornar o valor pago, para trocar e devolver o produto, além do envio de mercadoria errada. Outro problema comum é o roubo de dados, senhas e até clonagem de cartão de crédito. Por isso, fique de olho no cadeado que aparece na barra de endereço. Veja a reputação da loja e cuidado com ofertas vantajosas demais. Inicialmente, ele deve contactar a empresa, né? E somente no caso da empresa não estando disposta a resolver a situação, aí sim o mais recomendado é que ele procure, de fato, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, em tese, é a instituição que está mais apta a solucionar os conflitos existentes entre o consumidor. Tele Brasil Notícias. Você participa de concurso público? Está aguardando aí a sua vez para que você possa ser nomeado? Inclusive, alguns acontecimentos deixam a pessoa bastante triste, né? Que fez o concurso, está há 5, 6 anos esperando. Mas eu achei interessante que o STJ, ele reconheceu o direito líquido e certo de uma candidata que, inclusive, pleiteava a nomeação para um cargo de analista executiva e de defesa social em um concurso do estado de Minas Gerais. Veja o que aconteceu. A primeira turma do STJ reconheceu o direito líquido e certo de uma candidata que disputou o cargo de analista executiva de defesa social em um concurso do estado de Minas Gerais. A candidata afirmou que o edital previa 5 vagas para ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência, que acabou não sendo preenchida. Ela ficou em 6º lugar e considerou que deveria ocupar a vaga reservada para candidato com deficiência, pois assim estava previsto nas regras do edital. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que o edital estabeleceu apenas 5 vagas e negou o mandado de segurança à candidata. Por isso, ela recorreu ao STJ. O relator, ministro Sérgio Cuquina, afirmou que ficou comprovado no processo que ninguém foi aprovado para a vaga de pessoa com deficiência e que o preenchimento por candidato da ampla concorrência estava expressamente previsto no edital do concurso. Tele Brasil Notícias. Lembrando que você participa ativamente do Tele Brasil Notícias através do nosso Facebook, que é o facebook.com/Tele Brasil Notícias, onde você dá a sua opinião sobre o nosso jornal ou até mesmo sugestões. Aqui em São Paulo tem acontecido muitas homenagens a militares, às pessoas que desenvolveram um papel importante em qualquer circunstância. A Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz entregou medalhas às pessoas que fizeram a diferença na vida da sociedade paulista e também brasileira.
Com iniciativa do deputado Coronel Telhada, o auditório Paulo Kobayashi, da Alesp, recebeu o ato solene para homenagear cidadãos brasileiros por relevantes serviços prestados ao país. A indicação dos nomes para receber as medalhas e condecorações foi feita pela Associação Brasileira das Forças Internacionais da Paz, presidida por Walter Melo de Vargas. Um dos homenageados da noite foi o primeiro sargento da Polícia Militar, Eliseu Silva, que recebeu a medalha Jubileu de Ouro da Vitória. Bastante contente, né? Contente, bastante até orgulhoso, né? Porque isso mostra o reconhecimento do trabalho da gente, da Polícia Militar. Nós montamos um projeto lá com a Guarda Mirim. Nós trabalhamos hoje com 120 crianças, né? Jovens, da idade de 12 a 16 anos. Nosso objetivo é ajudá-los na educação, temos acompanhamento nas escolas, dar formação, postura, civismo e colocá-los no mercado de trabalho. Outro homenageado foi o Daniel Furlani de Aguiar, que é tenente-coronel aviador da Força Aérea Brasileira. Para ele, receber o colar oficial da paz tem um grande significado. Essa honraria ela é basicamente para a gente ter um reconhecimento dos serviços prestados, principalmente ali na parte ali em termos de forças de paz, né, que a gente tem aqui no Brasil. E você tem ali os serviços que são relacionados à parte das forças de paz. No meu caso, por exemplo, eu sou piloto de helicóptero, a gente fazia parte de resgate ali na Força Aérea, a gente atuou em várias partes ali do território nacional, ali, inclusive ali durante o furacão Catarina, que foi em 2004 em Santa Catarina, né, e a gente teve a oportunidade de fazer várias atividades. Todas essas são relacionadas direta e indiretamente com as missões de paz, e elas tendem a auxiliar a gente a está indicado por uma honraria dessa. O deputado Coronel Telhada foi quem abriu o evento. Ele fez questão de incentivar o reconhecimento desses profissionais. Mas para dizer a esses homens e mulheres muito obrigado pelo que tem feito a sociedade, nas suas missões, eles ultrapassaram as suas obrigações, ultrapassaram o seu dia normal. Então vale a pena dizer para essas pessoas muito obrigado. E quem faz isso é a casa também, não é só a Bifip. A Assembleia também, e diretamente acaba homenageando essas pessoas. E é o que eu gosto disso. Acho que a gente tem que elogiar as pessoas sempre que puder, dizer muito obrigado para aqueles que trabalham pela sociedade. Tele Brasil Notícias. O Tele Brasil Notícias, ele acontece para você aqui, através da TV Cinec, no seguinte horário fixo aí para que você acompanhe mais de perto. Ele acontece para você na sexta-feira às 13 horas e na terça-feira às 17 horas. Mas dentro da programação da TV Cinec, você acompanha diariamente o nosso rotativo de informações para que você também possa conhecer melhor o Tele Brasil Notícias. Bom, vamos falar de uma coisa que hoje está realmente deixando o Brasil, São Paulo, de cabelo em pé, que é o feminicídio. Mas olha a mudança importante que vai acontecer a partir de agora. Entrou em vigor o reembolso ao SUS por agressor de violência doméstica. Isso mesmo, você é agressor aí, ó, presta atenção. Projeto de lei sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que entrou em vigor a partir do dia 1º de novembro, muda a lei Maria da Penha e determina que o agressor pague os custos da vítima de violência doméstica no Sistema Único de Saúde. É sem choro e sem vela. A mudança também determina que os bens da vítima não podem jamais ser usados pelo autor da agressão para pagamento dos custos. Então, meu amigo, antes de você bater na sua noiva, na sua esposa, na sua amante, seja lá o que for, pense duas vezes, porque agora você vai ter que colocar a mãozinha no bolso. E às vezes o bolso está vazio, né?
A agressão dentro de casa durou 8 anos e foi o bastante para deixar hematomas, mágoas e traumas. A última briga quase tirou a vida de Edilene, 36 anos, que levou uma facada no peito, ferimento que perfurou o pulmão e quase tirou a vida dela. Quando ele veio com uma das facas na mão, que ele passou para acertar meu pescoço, que eu fui para trás, me desviei, aí eu senti a faca passando aqui debaixo do meu queixo. Quando passou, que eu passei a mão, que eu vi o sangue, eu falei, nossa, é real. Realmente, ele quer me matar. Antes da facada no peito, Edilene foi golpeada de outras formas. As marcas estão no corpo. Uma garrafa quebrada quase amputou o braço e a cicatriz deixa à mostra os 14 pontos após a agressão. Ela já havia denunciado o agressor, mas não conseguia sair da relação. A Edilene foi socorrida pelos bombeiros e atendida na rede pública de saúde. Tudo custeado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Este custo para o Estado agora será ressarcido pelo agressor de acordo com uma alteração na Lei Maria da Penha. Quem pratica o crime, além de responder pelos atos de violência contra a mulher, terá de pagar por danos materiais e morais. Os bens da vítima de violência doméstica não podem ser usados pelo autor da agressão para o pagamento dos custos. A intenção do governo é reforçar a legislação e as políticas públicas para coibir a violência contra as mulheres e garantir a proteção à família. Estava muito cômodo para o agressor bater, a mulher vir para a rede pública e a gente gastar o nosso rico dinheirinho cuidando de uma mulher e ele sair numa boa. A mulher vai continuar sendo atendida na rede pública com todo o amor e todo o carinho, mas ele vai pagar a conta. Tele Brasil Notícias. E veja, a seguir, depois dos comerciais, Belo Horizonte recebe o título de cidade da gastronomia. E mais ainda, aprovado em São Paulo o projeto do ensino domiciliar. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Você sabia que o Bar do Plínio, o original, está na Casa Verde? Aqui é o tradicional e premiado Bar do Plínio, o original, onde você encontra os mais saborosos peixes, tanto de água doce como do mar. Exemplo, temos tilápia, aruanã, pintado, bandejo, linguado, meca, dourado do rio e dourado do mar e o nosso famoso jato tucunaré. Muitas mais opções. E não se esqueça, todas as quartas e sábados, aquela suculenta feijoada acompanhando o joelho de porco. Venha nos visitar e saborear as delícias que o Bar do Plínio tem para você e sua família. Sem contar as cachaças de todos os estados brasileiros. Só aqui no Bar do Plínio original. Rua Bernardino Franganiello, 458, Casa Verde. Telefone 38 57 09 99. Bar do Plínio, o original e premiado. É só aqui na Casa Verde. Queremos agradecer você que faz parte da rede de comunicação da TV Cinec, por exemplo, aí o pessoal da TV Estrela do Sul, que sempre está acompanhando o Tele Brasil Notícias, e você também de outras regiões, envolvendo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio, enfim. A gente agradece desde já a sua audiência e vamos agora falar um pouquinho de um assunto que é bastante interessante, mas é para você que é aí de Belo Horizonte, que é mineiro, não é isso? Belo Horizonte recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia. E isso aconteceu na semana passada. A Unesco deu o título à Cidade Criativa de Gastronomia. Esse jeitinho mineiro de cozinhar tão conhecido em todo o país ultrapassa, inclusive, os limites da capital. Em Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma iguaria faz sucessos
faz um grande sucesso há muitas gerações. É o pastel de angu. Já comeu pastel de angu? Considerado patrimônio daquele município. Ruas e ladeiras tomadas por casas históricas e igrejas fazem de Itabirito, na região central do estado, uma cidadezinha muito charmosa. Além do clima bucólico, quem se hospeda por lá tem a oportunidade de experimentar uma iguaria típica da gastronomia regional, o pastel de angu. O preparo começa pelas mãos habilidosas da dona Nilda. Depois de peneirar o fubá, ela faz a massa de angu frito. A batidinha garante o ponto ideal. Se os dedos saírem limpos, é porque a mistura está cozida. Depois de esfriar, a massa vai ganhando forma. Vira uma cumbuca, onde será colocado o recheio. Técnicas de preparo centenárias, que antes só podiam ser passadas para quem conquistasse a confiança das cozinheiras mais antigas. Quem fazia não gostava que a gente pusesse a mão assim, nas cumbucas. A gente só poderia fazer a bola. Só bola. E a gente ficava doida para fazer o pastel. Não, você não sabe. Você pode peneirar o fubá, você pode fazer a bola, mas pastel de angu, não. Desde que conquistou o direito de fazer a receita completa, Dona Nilda não parou mais. Hoje toma conta de uma espécie de associação. Junto com a Célia e a Tânia, produz mais de 700 pastéis por dia. A origem do pastel de angu nos remete ao tempo do Brasil colônia. Foi nessa época que a iguaria de Itabirito foi criada, segundo a história da região. Mais de 150 anos atrás, duas escravas nas fazendas dos Portões, no ambiente doméstico, elas inventaram esse bolinho de angu, recheado com o que tinha disponível na época. Depois de um tempo, as escravas passaram esse conhecimento para a dona da fazenda, que era a Ana Joaquina Lima. E aí, a partir desse momento, começou essa transmissão oral desse modo de fazer, desse saber, né, entre as mulheres dessa família. O modo de fazer o pastel de angu foi reconhecido como Patrimônio Imaterial de Itabirito em 2010, uma ação importante para proteger a história e cultura locais e valorizar ainda mais a fonte de renda de tantas famílias. Foi com um café da tarde bem mineiro que Dona Conceição me recebeu. O cantinho mais gostoso da casa é mesmo na cozinha. Daqui saem delícias que a cozinheira aprendeu com a mãe, mas foi uma antiga funcionária quem a ensinou a preparar o pastel de angu. Ela me ensinou, ela que me ensinou a fazer esse tecidinho aqui, ó. Tá? Assim. E daqui é um beliscadinho que a gente faz. Eu sou um pouco alquimista, sabe? Eu gosto de criar. As mãos da cozinheira não se cansam de inventar recheios para o famoso pastel. O caprese tem tomate seco, queijo Minas e manjericão. Outro leva carne de sol, cebola roxa e requeijão. Mas o diferente mesmo é o doce, de goiabada com queijo. E é assim que na terra das riquezas minerais, o destaque vai para um bem realmente inesgotável. O minério acaba. As tradições não acabam jamais. Tele Brasil Notícias. Estamos de volta, lembrando que, a partir de agora, o Bar do Plínio, através do Ramiro, está apoiando aqui o Tele Brasil Notícias. Bar do Plínio, que serve iguarias como ampla variedade de peixes e também cachaças de todos os estados. Você experimenta ali, saboreia ali, com um delicioso peixe. E tem também uma gostosa feijoada de quartas e sábados lá para você. Ele está localizado lá na rua Bernardino Panganiello, 458, na Casa Verde. Dê um pulinho lá e confire a nossa dica aqui de referência. Também, chegando no final de ano, é hora de fazer compras, dar presente. E o Palhão Artesanato, ali na rua Uiapoque, 89, no Brás, oferece uma ampla variedade de artigos para você que busca aí aquela artesanato específico, como também itens diferentes aí que você busca para decorar, criar cestas, etc. Vime, olha, é uma grande variedade. Dê um pulinho lá. Eu agradeço ao apoio através do Guimarães também. Bom, vamos falar agora de educação. Você tem seu filho na escola? Mas eu quero dar aula para ele em casa. Será que isso é possível?
Na reunião de Comissão e Constituição e Justiça e Redação, foi aprovado o ensino do domicílio, o ensino domiciliar em São Paulo. Vamos à matéria. A comissão, presidida pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB, aprovou o projeto de lei autoria do deputado Tenente Nascimento, do PSL, que autoriza o ensino domiciliar no estado de São Paulo. Este tipo de ensino é uma alternativa à escolaridade tradicional, que consiste em oferecer em casa a educação que a criança teria na escola, seguindo rotinas e metodologias específicas para ela. A ideia vem se tornando cada vez mais popular no mundo, e o Brasil não ficou de fora, mas ainda é algo que divide opiniões. Nós temos pessoas que têm a deficiência, nós temos pessoas com problemas de saúde e que em casa eles ensinam tal qual um professor, os responsáveis. E aí nossas escolas, escolas estaduais, nossas escolas públicas, elas não têm a devida acomodação para ensinar essas pessoas. Por exemplo, se eu tiver um problema de saúde e ficar 6 meses sem poder ir à escola, a criança com várias doenças que tem aí assolado o nosso povo de maneira geral. Então, o ensino domiciliar visa corrigir. Agora, nós chamamos juntos para esse compromisso o Conselho Tutelar, chamamos juntos para esse compromisso também a Secretaria de Saúde, chamamos juntos para esse projeto a Secretaria de Ação Social e principalmente a Secretaria de Educação. O deputado Emídio de Souza, do PT, foi contrário ao projeto. Para ele, é obrigação dos pais colocar os filhos na escola. Eu sou a favor do ensino público e gratuito, ensino que as crianças, eu acho que os conceitos devem ser aprendidos na escola. O papel da família é suplementar. O que essa lei propõe, na verdade, que o papel da família na educação seja o papel principal, ou seja, eles vão aprender as coisas em casa e não na escola. Eu realmente não tenho uma boa opinião desse projeto e sou a favor de que criança tem que estar na escola. A reunião contou com a presença de dezenas de crianças e seus familiares que lutam pelo ensino domiciliar. Não só para a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, mas como também para todas as famílias educadoras do estado de São Paulo, isso é muito importante, foi um passo importante para nós. É algo que nós já estamos lutando há muito tempo e as famílias precisam de uma segurança jurídica e por isso nós agradecemos aos deputados e deputadas que hoje aprovaram esse projeto aqui na CCJ. Esse projeto do ensino domiciliar é polêmico, mas conseguiu-se aí fazer um acordo, né? Não se viu nenhum tipo de inconstitucionalidade e se aprovou. É claro que a presença das crianças, dos jovens, sempre ajuda na aprovação. Isso vai demandar agora um trabalho bastante intenso da parte do deputado autor, deputado Tenente Nascimento, para convencer a educação, a Secretaria de Educação, né, para convencer o Executivo Estadual sobre aquilo que é importante no projeto, que é a constitucionalidade e a importância do projeto em si. Tele Brasil Notícias. Pois é, antes até de falarmos dessa nossa próxima informação jornalística, lembramos que foi aprovado aí pelo Supremo a questão de que a pessoa só pode ser presa depois de terminar o julgamento completo da situação jurídica em que ela se encontra em questão. No caso anteriormente, a pessoa, se tivesse um segundo julgamento, ela era conduzida à prisão imediatamente. E agora, há essa mudança que aconteceu agora nesse final de semana. Mas o que eu quero comentar também é um assunto que chama bastante atenção, porque o Plano Mais Brasil foi anunciado justamente no momento em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, completou 300 dias de governo. Vamos à matéria.
Olha, essa cerimônia que lembrou aí os 300 dias de governo reuniu toda a equipe do presidente Jair Bolsonaro. Em discurso, o Bolsonaro relembrou uma viagem recente à Ásia e ao Oriente Médio para atrair investimentos para o país e comentou sobre a mudança na imagem do Brasil perante o mundo. Bolsonaro afirmou que o Brasil está retomando a confiança. E hoje o presidente também assinou aqui alguns decretos durante o evento, entre eles um decreto que amplia o programa Forças no Esporte do Ministério da Defesa, que vai passar a atender aí 40 mil jovens e crianças em situação de vulnerabilidade. O presidente também assinou medida provisória que estabelece o fim do monopólio da Casa da Moeda para a fabricação de papel moeda, moeda metálica, cadernetas de passaporte e impressão de selos. E por fim, Bolsonaro também assinou aqui o projeto de lei que trata da desestatização da Eletrobras. E esse projeto de lei foi entregue agora à noite pelo ministro de Minas e Energia ao presidente da Câmara dos Deputados. Tele Brasil Notícias. E vamos aos nossos comerciais e daqui a pouquinho, Polícia em Ação, falando de atirador de pedras nas estradas e também comentando um fato bastante importante que ajuda a segurança nas rodovias de São Paulo e todo o estado. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-09. Os acontecimentos do dia a dia do Brasil e das principais capitais na luta contra o crime e todas as informações da polícia no plantão policial da TV Cinec. www.tvcinec.com.br. O plantão policial te aguarda aqui. Está no ar a partir de agora no Tele Brasil Notícias, Polícia em Ação. Antes até de entrarmos na manchete principal de hoje, que envolve a rodovia Ayrton Senna, vamos falar aí do acontecimento que reuniu aí a Operação Rodovia Mais Segura, que foi a 28ª acontecida aqui no estado de São Paulo, onde se reuniu 20 mil policiais militares em 1.857 pontos estratégicos do estado. Estou comentando isso que essa operação já aconteceu, mas ela tem acontecido diariamente, desde janeiro. São megas operações, onde se apreenderam mais de 4 mil toneladas de drogas, inclusive mais de 2 mil veículos. E vamos agora sim à nossa manchete principal. Você costuma transitar pela rodovia Ayrton Senna? Você pesquisando, você vai ver que vários motoristas sofreram ali um tipo de agressão direta por pessoas que se posicionam em cima de pontes ou escondidas nas laterais, principalmente próximo ali às passarelas, onde atiram pedras nos motoristas. E essa matéria, inclusive, é a colaboração do cabo Gleidson e também do Sistema de Comunicação Social do 1º Batalhão da Polícia Rodoviária. Indivíduo jogando pedras nos veículos em rodovia foi para a cadeia. Isso mesmo, ele foi preso, gente. A equipe da 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária em patrulhamento pela rodovia Ayrton Senna visualizou ali aquele indivíduo
jogando pedras nos veículos que passavam por aquele local. De imediato, esse indivíduo foi abordado e, inclusive, detido por aquela equipe que estava em ação naquele momento. Mas sabe qual que é o absurdo? Sabe o que ele alegou? Eu vou até ler aqui, ó. Alegou que jogou as pedras propositalmente para, de propósito, efetuar os roubos. Qual que foi o final da história? O indivíduo foi conduzido para onde? Para a justiça ou para o Xilindró. Se vai ficar lá ou não, é um direito legal. E o Polícia em Ação, dentro do Tele Brasil Notícias, vai ficando por aqui. Aguarde, tem mais. Tele Brasil Notícias. Pois é, eu sempre repito a mesma frase. O que é bom acaba durando pouco, mas o Tele Brasil Notícias dessa semana é um resumo dos acontecimentos da semana anterior. Mas espero que as matérias tenham informações e critérios corretos para que você possa conhecer mais de perto a situação, seus direitos e benefícios. Acima de tudo, o Tele Brasil Notícias é feito por uma equipe que faz parte aqui da TV Cinec, ao qual eu agradeço desde já, e a você também, que está apoiando comercialmente o nosso trabalho. Muito obrigado e, principalmente, a você, nosso telespectador aqui da TV Cinec e do Tele Brasil Notícias. E, acima de tudo, aguardo você na próxima edição. Fique com Deus.